Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é as necessárias mudanças na vida. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho e agradeço a todos vocês, amigos e amigas, que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Quais são as necessárias mudanças da vida? Quantas vezes em nossa vida procuramos um ombro amigo para falar de nossas dificuldades, dos nossos desequilíbrios e da pouca confiança em Deus e não encontramos? Essa ajuda, muito mais do que bem-vinda e absolutamente necessária, ela é encontrada na literatura espírita, que é rica em ensinamentos que nos darão subsídios para o nosso fortalecimento diante dos obstáculos naturais encontrados em um mundo de provas e expiações. O conhecimento, a busca pelo conhecimento, não nos torna espíritos melhores, mas facilita a nossa vida ao entendermos as causas, as razões pelas quais os acontecimentos aparecem na nossa vida, na nossa frente. Desde o advento da doutrina espírita, há 165 anos, nos vimos novamente diante dos ensinamentos de Jesus. Porém, dessa vez, mais amadurecidos espiritualmente, começamos a entender com um pouco mais de clareza o que Jesus nos ensinou e que ainda não compreendemos. Amar a Deus sobre todas as coisas significa confiar efetivamente no amor e na justiça divina, entendendo que Deus nos criou para alcançar e viver plenamente a felicidade. Mas por que sofrimento? Por que dores? Elas surgem em razão das nossas ações. Deus nos deu liberdade de ação. E quando nós cometemos erros, sofremos. Não é por culpa de Deus, porque quem cometeu o erro foi eu, não foi Deus. Aprendemos que amar ao próximo como a si mesmo, como ensinou Jesus, envolve fazer ao nosso irmão todo o bem possível, pois todo o equilíbrio e respeito que dispensarmos ao nosso redor voltarão celeremente para nós. Uma hora vai voltar. Pode ser rápido, como diz a frase. Pode demorar, mas certamente volta, porque tudo aquilo que plantamos, nós iremos colher um dia. Por isso que os melindres típicos em criaturas ainda imperfeitas e egoístas acabam com as amizades, permitindo o surgimento de ressentimentos que nos farão perder o equilíbrio, a saúde inclusive, e, lamentavelmente, perder um precioso tempo em consertar no futuro os erros que cometemos aqui no presente. Precisamos nos lembrar que a vida é sempre o resultado de nossas escolhas. Por isso, a ninguém podemos culpar por aquilo que passamos, mas sim sempre voltar-se para dentro de si, lembrando que as escolhas são nossas e a vida é o resultado das nossas escolhas. Para uma vida pautada por conquistas morais, é necessário vivenciar as lições de respeito e caridade ensinadas por Jesus. Por que falamos tanto em seguirmos Jesus? Porque Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus é o Espírito mais perfeito que conhecemos. Então é a Ele que devemos sempre nos referir, é a Ele que devemos reverenciar, é a Ele que devemos seguir, para que tenhamos aquilo que buscamos sempre: paz, alegrias, equilíbrio. Para que os obstáculos da vida se tornem cada vez mais numerosos e difíceis,
basta escolhermos a chamada porta larga. Porta larga que significa vícios, falta de cooperação, falta de compreensão e também falta de amor, que nos espreitam sempre. Afinal, vivemos num mundo ainda imperfeito, de provas e expiações, onde, pelo nosso próprio orgulho, nós nos consideramos muito bons, mas nós não o somos ainda. E queremos que os outros sejam bons, mas também ainda não o são, porque são espíritos imperfeitos. Portanto, nós vivemos situações sempre conflitantes, mas que são necessárias para que a gente aprimore e coloque em prática o aprendizado que já temos. Eu, como você, sabemos a necessidade de fazer o bem. Por que não fazemos ainda? Porque talvez nos falte perseverança, boa vontade. O espírito Joana de Ângeles muito acertadamente nos esclareceu que solitário é aquele que não é solidário. Quando nos afastamos do convívio social, evitando os nossos irmãos, perdemos a valiosa oportunidade de ensinar e aprender a viver. A gente vive constantemente preocupados, sem ao menos entender a causa desse desassossego. E o espírito André Luiz sabiamente nos ajuda a compreender essa aflição, dizendo que não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Achei essa frase fantástica. Vou até repeti-la. Diz o espírito André Luiz que não é a preocupação que aniquila a pessoa, mas a preocupação em virtude da preocupação. Em termos mais simples, usando apenas uma única palavra, é a ansiedade. Ansiedade que anda ao nosso redor, está dentro de nós, que nos faz realmente deixar de enxergar as belezas que o planeta tem, as benesses que Deus nos oferece. Se problemas e dificuldades aparecem em nossa vida constantemente, é necessário trabalhar sem esmorecer, pois nenhuma crise é mais forte do que o trabalho realizado com confiança no futuro. Se a sociedade ainda é muito materialista, lamentavelmente é, principalmente nos dias atuais, com tantas ofertas de objetos materiais criados pela inteligência do homem, precisamos nos lembrar que o maior investimento que podemos fazer em nossa vida é auxiliar o próximo. Aquilo que fazemos volta sempre para nós. Auxiliando o outro, iremos receber auxílio também. Não que devamos auxiliar o outro para sermos auxiliados, mas é auxiliar o outro por amor. E esse é o maior investimento que podemos fazer na nossa vida. Desenvolver o amor. Nunca devemos tratar as pessoas como os outros, e sim como os nossos, pois nós somos importantes para o progresso intelectual e espiritual do nosso planeta, independente da nossa cota de contribuição. Cada um de nós vai contribuir com aquilo que tem condições de contribuir, e Deus não vai exigir de mim ou de você nada além do que nós possamos dar. Mas lembrando que teremos sempre que nos esforçar ao máximo, chegarmos no limite, para que a gente dê contas do trabalho que precisamos realizar. Quando entendemos que a lamentação, e nós lamentamos muito, como reclamamos, quando entendemos que a lamentação não contribui para solucionar as nossas falhas, e compreendemos que tudo é aprendizado, os lembretes que a vida nos oferece diariamente estarão
definitivamente absorvidos e vivenciados por nós. E deixemos de ser aquela criatura que reclama de tudo, que é insatisfeita, que vive sempre procurando uma desculpa pelas falhas, pelos erros, esquecendo-se sempre de olhar para dentro de nós. Por isso, o título desse vídeo: As necessárias mudanças na vida. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.